Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vento nos Peitos. Hoje eu tenho um assunto bastante interessante para trazer aqui neste vídeo. Mas antes de começar o vídeo, eu quero mandar um grande abraço aí para um irmão em Cristo e amigo também. Hoje é domingo, Dia dos Pais, e eu estava andando na rua, estava vindo de um mercado, encontrei com este irmão na rua. Ele estava passando de carro, estava entrando em casa. Ele fez questão de parar e vir me dar um abraço, e aquele abraço fraternal. Ele falou que sentiu da parte de Deus de vir me dar aquele abraço. Aquele abraço foi muito importante, senti muita alegria e muita comunhão com esse irmão aí. Não vou citar o nome dele aqui, porque meus vídeos eu não cito o nome de igreja, de pessoas, mas ele sempre assiste aos meus vídeos e ele vai saber que eu estou falando dele. Meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus sempre te dê essa luz, essa guia e esse amor aí, tá bom? Grande abraço para você. Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo que nos alerta, é um vídeo que nos acende aí uma luzinha de alerta a respeito de um assunto que muitas das vezes nós levamos aí meio de qualquer maneira, mas é uma coisa bastante séria, principalmente para nós que somos cristãos e servimos a Deus. Então é isso aí. Então, antes de entrar no assunto do vídeo, roda a vinheta. Vento nos peitos, a palavra de Deus em duas rodas. Vento nos peitos, a palavra de Deus em duas rodas. Pois é, estamos de volta. Eu vou iniciar esse vídeo fazendo algumas perguntas. Você já tentou ir contra a vontade de Deus? Você já se irou quando alguma coisa que você queria muito não deu certo? Você já insistiu até quebrar a cara com uma coisa que sempre dava errado? Pois é. Aquilo que não é para você, ou ainda não é o tempo de Deus de te entregar, não insista. Pode ser Deus te livrando do invisível. No livro de Apocalipse, ali no capítulo 3, no versículo 7, diz o seguinte: é o anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então, se Deus fechar, está fechado. E se Deus abrir, está aberto e ninguém pode fechar. Mas não é sobre esta passagem que eu vou falar, não. É sobre a passagem que está ali no livro de Números, no capítulo 22, que fala sobre... Bom, fica aí no vídeo e você já vai saber. Essa é a história de um homem que tentou e descobriu que no caminho do Altíssimo, até o invisível se torna uma barreira intransponível. Pois é. Vamos falar de Balaão. Balaão, ele montava sua jumenta, cego pela ganância e pelo desejo de agradar aos reis de Moabe. O caminho parecia livre, o sol queimava sobre a poeira da estrada, mas ele não sabia que o céu já havia decretado um limite. De repente, no meio do nada, o anjo do Senhor se colocou de pé. Grandioso, terrível em majestade, com uma espada desembainhada, brilhando como fogo. O anjo do Senhor fechou o caminho de Balaão. A jumenta viu. Tomada pelo terror da glória celestial, ela se desviou para o campo. Balaão, sem enxergar nada, além da sua própria ambição, se irou e a espancou. Ele insistiu. O anjo se posicionou num caminho estreito, entre as vinhas, com muros de pedra dos dois lados. Não havia para onde fugir. A jumenta se espremeu contra a parede, esmagando ali o pé de Balaão. Novamente, a fúria do profeta se acendeu e ele voltou ali a golpear a jumenta.
Pela terceira vez, o anjo avançou até um lugar ainda mais apertado, onde não havia como desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Sem saída, a jumenta simplesmente se prostrou no chão ali debaixo de Balaão. Tomado pela raiva, Balaão a espancava com um cajado, até que o impossível, o impensável aconteceu. Deus abriu a boca do animal e a jumenta questionou a ignorância do seu dono. Foi nesse exato momento que os olhos de Balaão foram abertos. A névoa do orgulho se dissipou. Ali, diante dele, estava o mensageiro dos céus. A espada empunhada, o olhar como chama de fogo. O anjo do Senhor disse: se ela não tivesse se desviado de mim, certamente eu teria matado você e deixado ela viva. Balaão caiu com o rosto em terra. Ele percebeu que a jumenta que ele espancava era a única coisa que estava salvando a sua vida. Meu irmão, às vezes, Deus coloca bloqueios no nosso caminho não para nos parar, mas para nos livrar do abismo que não conseguimos enxergar. Nem todo obstáculo é uma derrota. Às vezes, é só a misericórdia do Criador fechando a passagem. O fechamento do caminho na sua vida hoje pode ser, na verdade, a proteção de Deus te livrando do pior. Pois é. Então, quando uma porta se fechar, ou até mesmo esta. Vou levantar aqui um pouquinho. Essa porta não se abrir, não se ira, não. Não insista. Não insista. Espera na misericórdia de Deus. Espere no tempo de Deus. Porque, meu irmão, bem certo é que Deus, ele enxerga lá na frente. Deus, ele é o conhecedor do nosso ontem, do nosso hoje e do nosso amanhã e de todos os nossos dias vindouros. E nós, na nossa arrogância, na nossa pressa em querer ter as coisas, muitas das vezes acabamos tropeçando e caindo num abismo. Vemos aí, este profeta estava indo lá para amaldiçoar o povo de Israel, o povo de Deus. Mas Deus, por misericórdia, ele colocou um anjo bem na frente para cercar o caminho deste profeta, deste homem de Deus, que, tomado ali por um espírito contrário, ao invés de ir para abençoar o povo de Deus, estava indo para amaldiçoar. Então, irmãos, não deixe que a pressa, a ganância tome o seu coração e venha te fazer tropeçar. Espere na providência de Deus. Porque a nossa carne, ela muitas das vezes tem pressa. A nossa carne, ela, na maioria das vezes, ela quer para ontem aquilo que não é ainda para hoje e não é ainda para amanhã. É no tempo de Deus. E muitas das vezes, não é para ontem, não é para amanhã, é no tempo de Deus. Então, meu caro irmão, espere na providência de Deus. Espere no tempo de Deus. Porque o tempo de Deus não é como o nosso tempo. O nosso relógio não é igual ao relógio de Deus. Deus, ele não conta as horas como nós contamos as nossas horas. Não. Deus não conta as horas como nós contamos as nossas horas. Por isso que um ponto na palavra diz que um dia para Deus é como 1000 anos.
E 1000 anos para Deus é como um dia. Tenha paciência. Deus te prometeu? Não espere, porque Deus não é o homem e não é o filho do homem. Deus não mente, Deus não engana. Ele cumpre no tempo dele. E o tempo de Deus é o tempo certo para todas as coisas. Então é isso aí. Fique aí com esta reflexão. Reflita sobre este assunto. Olha que, para salvar a vida deste homem, Deus se usou de um animal. Pois é. O animal, ele viu o anjo que Deus colocou ali na frente do caminho com a espada desembainhada. E o homem, na sua ignorância, não viu. E nós temos que ter muita comunhão com as coisas de Deus para ver o que vem de Deus e o que não vem. Para saber se aquilo é uma benção ou é um laço que está no nosso caminho. E só em muita comunhão com Deus, muito discernimento, muita oração, para poder Deus nos dar a guia e a luz pelo Espírito Santo, para nos desviarmos de laço. Muitas das vezes, alguma coisa que vem no nosso caminho é um laço do adversário. Nós pensando que é uma benção de Deus, olha a benção que Deus preparou, aí vai lá e mergulha de cabeça, e não é bem uma benção, é um laço do adversário para nos destruir. Assim como, se não fosse a misericórdia de Deus, teria destruído esse homem. Porque imagine bem, se Deus não tivesse colocado aquele anjo lá para cercar o caminho de Balaão, e ele tivesse ido lá amaldiçoar o povo de Deus, ai daquele que lança uma maldição contra o povo de Deus, ai daquele que faz isso. Mas Deus, por imensa misericórdia, cercou o caminho dele antes dele chegar lá e mudou a história. Leia lá no livro de Números, no capítulo 22, essa história, essa passagem, para ver quão grande é a misericórdia de Deus. Pois é, este é o vídeo que eu queria fazer, esta reflexão, para nós que servimos a Deus, né, independente da denominação, servimos a Deus com alegria, com um desejo sincero. E serve para você também, que porventura está assistindo esse vídeo e ainda não serve a Deus em uma denominação. Serve para você um alerta. Achegue-se a Deus enquanto é tempo. Para você também provar dessas delícias que são as revelações de Deus na nossa vida, para nos livrar do mal e também da aparência do mal. É isso aí. Então, como eu mencionei, hoje é domingo e já são 5h30. Eu já estou me aprontando para ir para o culto, oferecer o meu louvor a Deus. Já passei o dia com minha família, louvado seja Deus, e agora eu vou para a igreja para oferecer um culto de louvor a Deus. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu comentário, deixa um like aí se gostou do vídeo, deixa um comentário, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações para receber notificações de novos vídeos. Em breve também estarei colocando esse tipo de vídeo no Instagram. E lá no Instagram, o meu arroba lá é o mesmo nome aqui do canal, @ventonospeitos. Tá bom, gente? Então, um grande abraço. Me siga lá também no Instagram, para que nós possamos aí ter uma interação maior. Mas não deixe de assistir os vídeos aqui no YouTube, tá bom? E aí é isso aí. Um grande abraço, que Deus abençoe, fiquem com Deus. Fui! Tchau! Deus abençoe.